Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos em comunhão, em Tua presença, rendendo toda a glória e louvor a Ti. Senhor, nos perdoe todas as nossas falhas, todos os pecados, ó Pai, Senhor, que cometemos, ó Pai. Nos ajude nessa noite a ter uma compreensão da Tua palavra, ilumina a nossa mente, nosso coração, e que seja Tua toda a glória, de todo o conhecimento, de tudo que será falado, ó Pai, Senhor, que o alvo seja a Tua glória nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que os irmãos estejam empolgados por esse novo bimestre, com essa nova temática, a qual o pastor já nos falou aqui, foi anunciado ao grupo aí da igreja. A temática está aí: Cristo, sua pessoa e obra. No outro semestre falamos sobre o Espírito Santo, como foi dito pelo pastor, e hoje vamos, não do maior para o menor, a gente está indo terceira pessoa, agora segunda pessoa e voltando, quem sabe o próximo aí a gente vai falar sobre a primeira pessoa da Trindade. É um assunto muito importante para todos os cristãos, principalmente nós, protestantes. E vamos aqui, de antemão, abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 5. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 2, vamos ler a partir do verso de número 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pai, só o versículo aqui já dava para a gente terminar agora a leitura e orar, baseado aqui e perante esse versículo aqui, esses versículos aqui, que lemos aqui do capítulo 2 de Filipenses. Dentro desse contexto, dessa carta, o apóstolo Paulo, com essa pequena perícope, com esse pequeno trecho aqui, ele quer nos mostrar a importância da humildade, ou melhor dizendo, ele quer mostrar a importância da humildade para esta igreja. E nada melhor que ele pegar a figura de Cristo, a pessoa de Cristo como referência, pois é o exemplo perfeito de humildade. E aqui vamos olhar nesse semestre aí, como está aqui, vamos falar sobre cristologia. Cristologia. Logia significa, na palavra grega, é uma palavra grega que tem a ideia de estudo. Então, sendo assim, vamos falar de um estudo sobre Cristo.
Como eu disse e repito, um estudo muito importante. A gente, às vezes, como toma um remédio ali sem uma prescrição, a gente vai ler na bula e conhecer daquele remédio. Vamos fazer uma prova para certo conteúdo ou certa situação, ocasião, vamos estudar sobre. E é meio complicado seguirmos a Cristo e não estudarmos sobre este Cristo. Então vamos olhar hoje os 3 estados de Cristo. São 3 doutrinas acerca da pessoa de Cristo, a obra de Cristo, que a título de introdução, hoje eu vou ser breve, eu acho que esses 3 estados que vamos falar nessa noite, já é uma introdução, uma porta de entrada para este tema, para entendermos mais, que venhamos estar orando pela nossa EBD, por este tema que vamos meditar um tanto aqui, que Deus venha iluminar nossa mente, para que possamos a cada domingo, a cada dia, não somente domingo, mas na semana, venhamos meditar, venhamos nos debruçar sobre este tema, sobre as passagens que vamos estar citando aqui, a fim de conhecermos mais a este Cristo, a pessoa dele, a obra dele, e assim glorificarmos a Deus, e assim Cristo ser glorificado em nossas vidas. Então, olhando aqui, o escritor cita aqui, da revista que estamos aqui meditando, o escritor cita uma célebre frase que marcou o estudo da cristologia ao decorrer dos séculos, que diz assim: Jesus Cristo não começou a existir no dia em que nasceu. Com essa frase, a gente já começa a entender muita coisa. Jesus Cristo não passou a existir, não começou a existir no dia que nasceu. Porque muitos de nós temos essa ideia. Jesus começou a existir quando se dá ali o seu nascimento. Então conhecemos Jesus a partir do Novo Testamento, quando ali vai falar e vai ter o aviso do mensageiro a Maria, que ela conceberia um filho vindo da parte de Deus, vindo da parte ali do Espírito Santo de Deus, vindo do Pai. E vamos ver aqui esses 3 estados. Vamos falar aqui essa noite sobre o primeiro estado, persistente, pré-existente, humilhado e exaltado. Vamos focar um tanto nesse primeiro momento sobre esse primeiro estado. E quando falamos destes estados, precisamos entender sobre a lógica, de um estado. A pessoa está em tal estado. Tem pessoas que se encontram enfermas, está no estado de enfermidade, mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa enferma. Embora vamos ter um grande desafio de entender isso dentro aqui da cristologia ou destes estados de Cristo, porque vamos ver aqui que ele, vivendo no estado de humilhação, jamais deixou de ser um Deus eterno. Este fenômeno não é fácil de explicar, porque Jesus Cristo é único. Daí o Apocalipse apresenta no capítulo 1, abram vossas Bíblias no capítulo 1, versículo de número 4. Vamos ver aqui um pouco essa questão desses estados, antes de entrar aqui na palavra difícil aqui, na pré-existência de Cristo. Vamos ver um pouco dessa questão de estado. Será que essa questão do nosso estado, como eu citei aqui, de estar enfermo, mas não ser enfermo, se encaixa nesses 3 estados de Cristo? Será que é tão fácil de encaixar isso olhando para estes estados? Alguém achou aí?
Se alguém puder ler aí para mim, por favor, o pastor, se possível. 1:4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O interessante que vamos destacar aqui é aquele que é, que era e que há de vir. Por mais que separemos esses 3 estados, Cristo não se limita a nenhum deles. Ele é soberano em todos eles. Ele é glorificado em todos eles. Ele vai passar no segundo estado um estado de humilhação, ou humilhado, mas ele não deixa de ser Deus e glorificado por conta disso. Esses estados não limitam Cristo, o Filho de Deus. Vamos ver aqui, para explicar melhor nessa figura que está aqui ao telão, esses 3 estados. Primeiro, segundo, você vai ver ele no gráfico mais abaixo, e ali volta o estado de exaltação. O interessante é que essa linha, ali eu esqueci de colocar umas pontas em cada linha, vai mostrar aqui a linha das 2 pontas simboliza a linha da eternidade, que não tem começo, por mais que ele tenha um começo, tem um fim, mas antes disso e depois daquilo, você vai ver que não tem começo nem fim. Assim é a linha da eternidade. Vamos ver esses pontilhados aqui, que significam o intervalo que ele viveu nessa eternidade, que é o seu estado de humilhação, ou seja, seu ministério terreno. Observe que após de cumprir seu ministério, ele é levado às alturas novamente. Vamos ter ali o estado de exaltação. Por mais que vamos ter esses pontilhados e aqui abaixo o estado de humilhação, esse estado de humilhação não tirou ele de um estado maior, que é filho de Deus, que é um Deus divino, que é um Deus que veio da parte do Pai, e que isso é só um intervalo, que mais à frente ele é exaltado e assenta-se à direita do Pai, para a glória de Deus. Então, olhando essa linha aí, vamos caminhar mais para frente aí e vamos entender esses 3 estados, esse pequeno gráfico aí, e partindo para o primeiro ponto aí sobre o Cristo pré-existente. O primeiro ponto a tratarmos aqui nessa noite é o Cristo pré-existente. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 58. João 8, versículo 58, vamos a partir do verso 54, para compreendermos melhor. 8, a partir do verso 54, amém? Acompanhe aí a leitura, que diz assim: Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Versículo 56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão?
Aí quem está afiado aí já está entendendo aqui a pré-existência de Deus. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Jesus está falando aqui, vocês não conhecem o Pai. Eu conheço. Se eu falar que eu não conheço, vou ser como um de vocês. Digo ainda mais: Abraão, quando soube do meu dia, ele se alegrou. Aí olham para ele: rapaz, Jesus está de brincadeira. O camarada não tem nem 50 anos. Ficou 30 anos ali, meio que no anonimato. Vem iniciando aqui seu ministério agora, que durou ali os seus 3 anos. Não tinha nem 50 anos de idade. E quem o ouve pergunta, ou se questiona ali: como assim o senhor não tem nem 50 anos de idade? E viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Uma observação dentro desse versículo aqui, desse ponto aqui em João. Lembra quando Moisés está sendo enviado por Deus para libertar aquele povo do Egito? Ele, acredito que trêmulo e com medo, com minhas palavras aqui, ele vai dizer a Deus: mas em nome de quem? É igual a criança, né? Quando vai no armazém, quando o pai, antigamente, aquela cidade interior, vai lá e anota no meu nome lá, vai lá comprar isso, tantos quilos de carne, e manda colocar no meu nome. Aí a criança vai lá: eu quero 3 quilos de carne. É no nome do meu pai, José. Eu estou vindo no nome de alguém que tem uma autoridade maior do que eu. E assim Deus falou para Moisés: você vai nesta missão, em nome do eu sou. E repetindo pela 3ª vez, o versículo 58, o final dele: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está trazendo a prerrogativa de Deus para ele, de que o Filho e o Pai são os mesmos. Talvez Cristo está falando para vocês aqui: eu sou novidade. Mas antes que Abraão existisse, eu sou. Eu não estou aqui por agora. Eu sempre estive na história. É um Cristo pré-existente. Este é o estado de ser eternamente divino. Nunca houve um tempo ou época que Jesus Cristo não existisse. Ele sempre existiu. Ele é Deus, e como Deus é eterno. Cristo sempre existiu e existirá pelos séculos dos séculos. Vamos ver Apocalipse 1:8. Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Este é o nosso Senhor. Vamos ver algumas confirmações bíblicas disso que estamos falando aqui no Antigo Testamento. Vamos ver que a doutrina bíblica da pré-existência de Cristo se confirmar principalmente nesses seguintes textos do Antigo Testamento, a qual vamos falar aqui. Mas antes, fica uma pergunta para os irmãos. Jesus estava ali no Éden quando Adão e Eva pecam, caem. Fica essa pergunta: Jesus estava ali ou não? Ali mostra Deus, ali mostra Adão, Eva, a serpente. E aqui fica a pergunta: ele estava ali? Gênesis 1:26.
vai expressar, dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui revela a pré-existência de Cristo, o verbo façamos. Aqui a pergunta que foi feita: ele estava ali no Éden? Eu digo ainda mais, ele estava antes disso. Ele está aqui em harmonia, na pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo, em relacionamento com a Trindade. Quando a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26 vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Há seitas por aí que não afirmam, ou melhor, vão contra a Trindade. São chamados unicistas. Eles não acreditam ali na Trindade. Eles acreditam que só há Deus ali, pronto, e acabou. E esse versículo aqui do capítulo 1 é um dos versículos que cai por terra essa doutrina desta seita chamada unicista, que não acredita na Trindade. Eu acredito que é mais um erro aqui com o plural que não enxerga. Façamos. Ali Cristo está com Deus. Quando o homem é feito à imagem e semelhança do Criador ou da Trindade que está em um relacionamento. Uma vez o pastor pregando aqui acerca desse assunto, ele falou assim: como a Trindade se relaciona. Cristo quer que sua igreja, em comunhão, cultuando aqui domingo a domingo, ou seja, qual for o evento, venhamos estar em comunhão, assim como a Trindade esteja a igreja, assim como é a cabeça, o corpo venha estar em comunhão com a cabeça que é Cristo. Venhamos nos relacionar com a Trindade, assim como é a Trindade. Vamos ver aí agora em Isaías 9, alguém pode abrir para a gente aí, em Isaías 9, versículo de número 6. Isaías 9, capítulo 9, versículo de número 6. Quem achar pode estar lendo aí em voz alta para nós, por favor. Deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pode ver que o menino também é chamado de Pai, Pai da Eternidade. A expressão significa aquele que possui a eternidade. Às vezes, muitas das vezes a gente já olhou nesse versículo, viu a questão do menino e o pai, são os mesmos. Eu acredito que mais à frente a gente vai estudar sobre os nomes que são dados a Cristo em todo o decorrer da Bíblia aqui, que fala sobre a pessoa de Cristo. Vamos ver vários nomes, vários títulos, e aqui estão os dele. Então alguns deles aqui, o menino também é chamado de Pai da eternidade, aquele que possui a eternidade. Isso significa ser Pai da eternidade, aquele que possui a eternidade nele. Não é aquele que tem ao lado, não é o que experimentou a eternidade, ele possui a eternidade nele. Outra passagem, vamos ver aqui, em Miqueias, não precisa abrir, capítulo 5, versículo 2, declara que aquele que nasceria em Belém, que haveria de reinar em Israel, tinha suas origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos ver aqui também, vemos esses versículos aqui, essas passagens que afirmam, que confirmam este primeiro ponto, esse primeiro estado de Cristo, que é o Cristo pré-existente no Antigo Testamento. Vamos ver algumas passagens aqui também no Novo Testamento, como João, Evangelho de João,
capítulo de número 1, versículo de 1 e 2, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se faz. João vai falar aqui a respeito de Cristo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele não é uma novidade aqui que veio através do ventre de Maria, a qual Deus usou como meio de manifestar a Cristo, a nós, a humanidade como homem. Ele é um Cristo que no princípio estava com Deus, era o Verbo, era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada seria feito. Ele não somente estava desde o princípio em sua pré-existência, como se ele não tivesse Ele, nada seria feito, que é por Ele, por meio dEle, e assim também nada faremos sem Ele. Vamos ver aqui, agora em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, eu vou pedir mais uma vez aí, já estamos caminhando aqui para o meio, perto do fim aqui. Vou pedir para os irmãos, alguém dos irmãos aí, tem um microfone ali com Douglas, se vocês puderem pegar o microfone para ficar melhor. Colossenses capítulo 1, versículo 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Paulo atesta que Cristo é antes de todas as coisas. A preposição antes indica tanto o aspecto temporal quanto a premissa de Cristo, isto é, a sua pré-existência, lhe concede poder, autoridade e prioridade. Ele é o Senhor de toda a criação, nele tudo subsiste. Esse é o nosso Senhor, esse é o Cristo a qual nós cremos. E por último, para fecharmos essa doutrina, vamos ver que a importância dessa doutrina aqui, encontramos aqui o maior contraste entre Cristo e a criatura, ou a criatura e o Criador. O Criador é eterno, existindo antes do nascimento de qualquer indivíduo. Crer na pré-existência de Cristo é essencial, a qual qualquer cristão, para todo cristão ou qualquer cristão, porque nos ensina que Jesus Cristo não pertence à ordem criada desta terra, e sim vindo da parte de Deus. Amém? Vamos olhar aqui agora parte da humilhação, ou Cristo humilhado. Olhamos aqui, para quem não viu antes o gráfico que passamos aqui, olhamos em primeira parte aqui o Cristo pré-existente. Agora vamos dar uma olhada nesses pontos, a qual é um pequeno período. Vamos enxergar aqui agora o Cristo humilhado. Deixa eu voltar aqui o slide. Em Filipenses, onde lemos no capítulo 2 ainda, só que do versículo 7 a 8, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos partir desses versículos a qual Paulo fala
a Filipos acerca do Cristo humilhado, que esse segundo estado de Cristo refere-se ao estado terrenal de existência temporal. É apenas um pequeno período, é apenas um tempo que coube a Cristo se humilhar, se esvaziar de toda a sua glória. E é interessante frisar que Cristo se esvaziou e se humilhou. Mas alguns pensam que pelo fato de Cristo ter se esvaziado, ter se humilhado, ele também se esvaziou de seus atributos divinos. De seus atributos divinos. Mas não devemos crer assim. Porque ali, por mais que Cristo se humilhou, se esvaziou, ele continua sendo Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Uma vez eu vi um certo vídeo no YouTube de uma irmã falando que Cristo se humilhou, que Cristo desceu até a terra para se vestir de carne. Ele foi até o fim de tudo, até o máximo de toda humilhação. E se tornou pecador por nós. E eu olhei, não, ele se humilhou, ele se esvaziou, mas ele não pecou. Ele não se fez pecado, ele não experimentou do pecado. Ele se humilhou, ele se esvaziou, mas não experimentou pecado. Vamos ver aqui que primeiro, ele renunciou à sua relação no que se refere à lei divina. João 1, 29. Segundo, ele renunciou suas riquezas. Eu vou falar do que ele renunciou, mas falei aqui primeiro do que ele não renunciou. Ele renunciou às suas riquezas. O escritor vai dizer, Jesus estava sempre pedindo algo emprestado. A gente vai dizer aqui, mas como assim? A Bíblia vai dizer que não tomarás nada emprestado. E Cristo vai estar tomando algo, ou sempre está tomando algo emprestado? A teologia da prosperidade, ou os triunfalistas, olhar esta passagem e vai falar, não, deve estar falando de outra Bíblia. Porque a gente acredita se um crente não triunfa lá na sua vida financeira, tem alguma coisa errada com ele. Se tem alguma coisa errada aí contigo, algo não está certo. Eu digo ao contrário, se não está nada, não tem nada de errado, nenhum problema. Se está tudo perfeito, o erro está em você. Eu lembro de um grande pensador, cavalgando, passando com seu cavalo, entra numa chácara, numa fazenda, e ele vai meditando sobre a sua vida, olhando, se eu não me engano, acho que foi John Wesley, e vai analisando a sua vida, vendo que está tudo tranquilo, e ele fala, Deus, o que está acontecendo? O Senhor não está se agradando de mim? Cadê a prova? As provas, as tribulações, a dificuldade? Faz dias que eu não vejo nenhum problema. O que está acontecendo? O Senhor não se agrada mais de mim? Quando ele termina a oração, o dono da fazenda está com um tijolo na cabeça dele. Sai da minha fazenda! Ele, glória a Deus, Senhor, por um sinal de que o Senhor ainda está comigo. Então a ausência de dificuldades não significa de que você está bem com Deus, está bem na fita, ou no CD, no DVD, no pendrive, não sei, com Deus. Porque assim como Cristo foi provado, seremos provados. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite, tenha bom ânimo. Se Cristo venceu todas as dificuldades, venceremos. Porque crer num Cristo que sofreu, é sofrer. Crer num Cristo que passou por provações, é passar por provações, dificuldades, tentações. Mas crer num Cristo que venceu é certeza de vitória. Então vamos ver aqui que um Cristo que sempre estava tomando algo emprestado, um lugar onde pudesse nascer, uma casa onde pudesse pernoitar, um barco onde pudesse pregar. A gente tem aqui um altar alto aqui para vocês nos olhar, um púlpito, a luz aqui, né, um negócio bem teatro aqui, um negócio bem legal, que foco aqui.
no orador da noite, para você olhar o microfone, para você ouvir melhor através das caixas. Mas aqui estamos falando de um Cristo que às vezes pegava um barco. Lembra na primeira ali, pesca milagrosa? Jesus pega o barco de Pedro, empresta esse barco que eu vou pregar nele. Esse barco aí que foi frustração para vocês, que não pescou nada a noite toda, eu vou fazer dele um altar e vou pregar para muita gente. Um Cristo que pega um barco emprestado para pregar, onde pudesse pregar, um animal em que pudesse cavalgar, uma sala onde pudesse instituir a ceia do Senhor, e finalmente um túmulo onde pudesse ser sepultado. Aqui a gente vai ver tamanha humilhação deste Cristo humilhado. Não somente isso, ele renunciou à sua glória celestial. Vamos ver aqui João 17:5. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora ele vai ligar a sua humilhação, a glória que ele deixou, com sua pré-existência. Ele vai falar: eu deixei a glória, mas vai chegar um momento, ó Pai, que eu te peço, glorifica-me. É só um período, é só um pequeno espaço de tempo. É só um pequeno espaço de tempo para daqui chegar até aqui e ele falar: glorifica-me, ó Pai, contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aonde, uma certa feita, João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Mas se por acaso acontecer esse acidente, confie um advogado justo que foi glorificado, está ao lado do Pai. Estevão, quando está sendo apedrejado, ele olha para os céus. Por mais que está sendo apedrejado aqui na terra, ele olha para os altos céus. Ele não olha para a terra, ele não olha para as pedras que estão sendo lançadas contra ele, ele não olha para as narrativas e negações contra ele. Ele olha para o céu e fala: eis que vejo Cristo Jesus assentado ao lado do Pai, porque ele foi exaltado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3 já falava dessa renúncia, que ele renunciou à sua glória celestial. Ele renunciou sua relação no que se refere à lei divina, ele renunciou riqueza, ele renunciou à sua glória celestial. Quarto, ele renunciou o seu livre exercício de sua autoridade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Ele mesmo disse: não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. João 5:30. Ele esvaziou de si mesmo para agradar o Pai. Que não lembra ali na passagem da tentação? O diabo conhecia esse Cristo pré-existente. E conhecendo esse Cristo pré-existente, falou: esse Cristo não pode passar por essa humilhação. Como? A fome transforma pedras em pães. É só que assim como estamos estudando aqui sobre a pessoa e obra de Cristo para sabermos mais de Cristo e andarmos com as nossas espadas afiadas, Cristo estava com a espada afiada. Ele não respondeu o diabo ali com o que ele achava sobre o mundo, com o que ele pensava, apenas um pensamento vago sobre a vida, ou filosófico. Ele vai citar a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus.
O diabo, conhecendo o Cristo que deixou a sua glória, que estava ali humilhado, insiste. Se joga daqui de baixo, levou ele a um lugar alto. Porque assim como você está me citando palavra, já que é palavra, vamos citar também a palavra. Porque não basta também conhecer só a palavra. Tem que saber manuseá-la. Tem que conhecer. Porque o diabo vai fazer algo aqui que infelizmente muitos de nós fazemos. Pegamos uma palavra e usamos fora de contexto. O diabo pega uns salmos ali e fala, aqui está escrito, se tropeçares em pedra, os anjos do Senhor vai te segurar. E o diabo não fala, tropeça aqui, o diabo fala, se joga. Ele pega uma palavra, distorce e quer aplicar ali para que Cristo tome uma decisão. Tome cuidado. Às vezes a gente pega aqueles versículos de chaveirinho e fala, não, eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que ir para esse emprego, deixa eu ver se é da vontade de Deus. Opa, um versículo totalmente aleatório, você fala, não, deixa quieto aqui, eu vou orar. E Cristo responde, não tentará o Senhor teu Deus. E mais à frente ali, o diabo oferece todos os reinos ali, para com que ele se prostrasse perante o diabo ali naquela tentação. E mais uma vez, Jesus finaliza ali, mesmo humilhado, mesmo ali, 40 dias, 40 noites ali, em jejum, ele está sendo tentado em sua parte humana. Paulo vai dizer, não vem nenhuma tentação sobre vós, a não ser humana. Ele sabe que não pode tentar a parte divina de Deus, como eu disse, Jesus está como homem, mas ele também é Deus. 100% homem, 100% Deus. Então o diabo vai tentar a sua humanidade, a parte da sua humilhação. E Jesus responde, só a Deus prestará culto, só a Ele devemos adorar. E o diabo bateu de retirada, porque Cristo estava alinhado com a palavra, e assim devemos estar alinhados com a pessoa de Cristo, relacionado com a Trindade, assim como eles se relacionam, e também está alinhado com a pessoa e obra de Cristo. E é isso que vamos fazer, que estamos fazendo aqui, conhecendo a pessoa e obra de Cristo. Cristo renunciou ao seu ambiente de glória, ele despojou-se de seu poder, majestade, divinos, ao fazer-se semelhante aos seres humanos, ao dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha poder, irmão, para transformar pedra em pão, ele tinha poder para mandar anjos ali, mas ele não o fez. Lembra quando Pedro corta a orelha do soldado ali que vai prender Jesus, a fim de defender Jesus? Porque às vezes a gente tem essa mania, né? Jesus não falou nada, Jesus não mandou nada, ele fala, não, a gente está fazendo isso aqui em nome de Jesus, não tem nada a ver com o que Cristo quer de você. A gente faz até com o intuito certo, ou a gente faz até com boa vontade, mas com o intuito errado. Ah, não, isso aqui é em nome de Jesus, mas será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus está pedindo de você? E Pedro ali defendendo Jesus, corta a orelha do soldado e Jesus fala, opa Pedro, calma aí. Se eu quisesse, eu traria um batalhão de anjos aqui agora para me defender e mataria todo mundo, até vocês. Eu não preciso, eu tenho até essa autoridade, essa prerrogativa. Mas Cristo renunciou sua autoridade. Renunciou, ele deixou, ele renunciou ali o seu livre exercício de sua autoridade. E por último aqui, em 1 minuto vou encerrar aqui, vamos ver aqui o Cristo exaltado. Em Filipenses, no capítulo 2 ainda, versículo 9 ao 11, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua
confessasse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse terceiro estado de Jesus Cristo é a exaltação, também chamado de glorificação. Refere-se ao estado celestial, a exaltação de sua glória. Tem uns versículos aqui, fica aí para você ler em casa, Mateus 19, versículo 28, Lucas 24, 26 e outros mais. Todos esses textos, e há outros mais, ressaltam a ressurreição e a ascensão, a posição de Cristo à direita de Deus, como os outros que eu citei aqui ao decorrer do ensino. Vamos ver que esses eventos aqui caracterizam a exaltação de Jesus Cristo. Esse precioso assunto dessa exaltação venha ficar aqui em nossos corações, em nossas mentes, para crer em um Cristo que passou por essas etapas. É um Cristo pré-existente. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Nessa linha da eternidade, sem começo, sem fim, assim é Cristo. E vamos ver que, como conclusão, que o grande valor desse estudo, dos estados de Jesus Cristo, está em abrir a nossa visão quanto à sua pessoa e obra. Os evangelhos de Cristo, é comum o Senhor tratar com o passado, com o presente, com o futuro, que a gente precisará de Cristo, e sempre para a glória de Deus. Amém? Semana que vem vamos continuar, abreviamos um pouco esse final aqui devido ao tempo, mas semana que vem vamos meditar com um pouco mais calma, foi um pouco mais enxuto aqui, apenas a título de introdução, para termos um pouco noção desses três aspectos, ou três pontos aqui que olhamos hoje aqui, esses três estados de Cristo aqui, para entendermos um pouco da pessoa de Cristo. Mais à frente vamos falar aqui sobre os próximos temas, sobre Jesus Cristo, o homem, a vida humana de Cristo, Cristo, o homem, suas limitações, as evidências dos evangelhos, os testemunhos dos apóstolos e outros mais. Que você venha estar aqui próximo domingo meditando um pouco mais sobre Cristo, sua pessoa e suas obras. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por tua palavra, pelo teu Filho amado, a pessoa de Cristo e sua obra, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela sua pré-existência, por ter se humilhado, ó Pai, para com que nós estivéssemos aqui também, ó Pai, por ter sido glorificado e exaltado para a tua glória. Te agradecemos pelo teu Filho, ó Pai, por sua morte e ressurreição, em prol nossas vidas. Que venhamos, ó Pai Senhor, guardar esta palavra em nosso coração. E que venhamos durante a semana meditar sobre a pessoa de Cristo, quem é Cristo, a qual nós servimos e seguimos. Abençoe a cada um, ó Pai. Ilumina a mente de cada um e coração nessa noite. É isso que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.